Apocalipse capítulo 20. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Facinho, né, irmãos? Vamos embora. Qual o objetivo dessa mensagem? É dar uma visão geral a respeito do amilenismo. É aguçar a vontade de alguns para se aprofundarem nessa corrente escatológica e fornecer ferramentas para esses que desejam o aprofundamento nessa corrente escatológica. Não é o objetivo refutar as outras correntes escatológicas. Se nós fôssemos refutar, nós precisaríamos ficar uma mensagem inteira fazendo uma parte só dessa refutação. Então, não é o objetivo disso, nós refutarmos as outras correntes escatológicas. Também não é objetivo esgotar o assunto sobre o amilenismo, porque é um aspecto que já tem sido debatido há centenas de anos, então nós não podemos jamais esgotar esse assunto aqui numa mensagem. E não é objetivo tirar todas as dúvidas e refutar todos os senões sobre o amilenismo. Então, não temos condições de tirar todas as dúvidas e também não temos condições de fazer, mas e aquele texto, e aquele outro texto, e aquele outro texto? Nem eu e ninguém tem condições de fazer isso. Já disse para vocês, né, que Calvino, ele se recusou a fazer um comentário sobre o livro do Apocalipse porque ele não se viu em condições de fazer isso. O que é escatologia? Então nós vimos que o amilenismo é uma corrente escatológica. O que é escatologia? A palavra escatologia é derivada da palavra grega eschaton, que significa último ou fim.
mais a palavra grega, logia, que significa estudo. Significando, então, escatologia, então, significa estudo das últimas coisas. Então, quando nós estamos estudando o que vai acontecer no final do mundo, no final dos tempos, na volta de Cristo, no dia de Deus, no dia de Cristo, nós estamos falando sobre escatologia. E no estudo da escatologia, nós temos muitas correntes escatológicas. Mas dentro da escola conservadora, nós vamos encontrar 3, que é o pré-milenismo. Irmãos, quando nós falamos em pré, a e pós, nós estamos falando um milênio em relação à vinda de Cristo. Então, para o pré-milenismo, Cristo vai voltar antes do milênio. Então, o pré se refere à volta de Cristo. Ok? O amilenismo, que diz que o milênio não é literal, mas ele é pós-milenista. Então, primeiro tem o milênio, depois vou explicar isso direitinho para vocês. Primeiro tem o milênio e depois tem a volta de Cristo. E o pós-milenismo em si, que prega o milênio e depois desse milênio a volta de Cristo. Até o início do século XX, quase que predominantemente, os reformados, eles eram pós-milenistas. Depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, por que dentro do meio reformado, eles mudaram de pós-milenistas para amilenistas. Só voltando um pouquinho, todo mundo que se tornou evangélico no século XX é pré-milenista, na sua grande maioria. O pré-milenismo, ele foi divulgado, foi popularizado em meados do século passado por uma Bíblia chamada Scofield. E em meados dos anos 60 e 70, o pré-milenismo, ele era ensinado como se não houvesse uma outra corrente escatológica. Ele era ensinado e nem se mencionava nenhuma outra corrente, como se aquilo fosse a pura verdade. Então, as igrejas tinham conferências, tinha seminários, tinha palestras, tinha livros, e o grande tema da igreja nos anos 60 e 70 era falar de escatologia e o pré-milenismo. Irmãos, as correntes, as escolas milenaristas, escatológicas, além daquelas que eu acabei de citar aqui, que são as principais, elas possuem dezenas de outras. Então, só aqui eu estou listando 30 outras escolas ou subdivisões daquela. Então, por isso que nós não podemos brigar por causa de escatologia. Irmãos, sobre os pilares fundamentais do Evangelho, isso nós brigamos. Isso nós compramos briga. Agora, nós não podemos nos dividir por causa de corrente escatológica. Porque em todas as correntes escatológicas, nessas tradicionais, nessas conservadoras, tem irmãos verdadeiros, irmãos piedosos. Compreende? Então, uma pessoa não vai deixar de ser nosso irmão porque ele é pré-milenista ou porque ele é pós-milenista. Ou então, para aqueles que são pré-milenistas ou pós-milenistas, eles não vão não nos considerar irmãos porque nós somos amilenistas. Ok? Nós brigamos quando as pessoas estão deturpando o que é o Evangelho, quem é Cristo, a sua obra, a sua soberania. Daí nós não abrimos mão. As pessoas podem ficar de biquinho, de beicinho, mas nós brigamos por causa disso. Agora, nós não vamos brigar por causa disso daqui. Mas quando nós estudamos, domingo passado, domingo retrasado, eu não lembro, assim, passa tão rápido o tempo, que nós vimos que se nós queremos
cumprir os mandamentos de verdade, nós devemos amar a Deus de todo o coração. E amar a Deus de todo o coração significa o que nas Escrituras? Com todo entendimento. Lembra que nós ligamos esse termo de cor? Eu sei de cor, quer dizer, eu sei de mente, eu sei de conhecimento. Eu decorei aquilo, isso tem a ver com o coração. Então, quando a Bíblia fala assim, amar a Deus de todo o coração, ela não está falando de emoção, ela está falando de emoção quando ela está falando da alma. Amar a Deus com toda a sua alma, está falando que você deve amar a Deus com toda a sua emoção. Mas quando a Bíblia fala que você tem que amar a Deus de todo o coração, ela está falando que você precisa amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade intelectual. Então, nós estudarmos um pouco disso daqui, faz parte de nós conhecermos a Deus. Ok? Então, aqui, eu não vou nem citar, depois os irmãos podem ler lá no vídeo que vai ficar na internet, todas essas 30 correntes escatológicas, correntes ou subcorrentes. E aí está as fontes dessas 30 correntes. E o nosso tema de hoje, entre essas 3 escolas correntes escatológicas, é o amilenismo. A bibliografia básica para aqueles que desejam se aprofundar um pouquinho, e eu tirei muitos ensinamentos desse livro, são os 5 pontos do amilenismo, da editora Estandarte de Cristo. Então, tenho os 5 solas da Reforma Protestante, os 5 pontos do Calvinismo e os 5 pontos do amilenismo. Aqui está uma relação dos principais teólogos amilenistas. Começa aí com Abraham Kuyper, né? Agostinho. Aqui no Brasil nós temos Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Leandro Lima. Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, ouvir estudos e mensagens amilenistas, você deve ouvir principalmente Augusto Nicodemos e Leandro Lima. Tem muito material no YouTube sobre esse assunto. Só não vai ouvir Rodrigo Silva, né? Amilenismo é uma visão das últimas coisas que sustenta que a Bíblia não prediz um milênio literal. Então, o amilenista, ele não está dizendo que não tem um milênio. Ele só está dizendo que o milênio não é literal, que é muito diferente. Que a Bíblia não prediz um milênio literal. É um período de paz e justiça mundial sobre a Terra, antes do fim do mundo. O termo milênio seria figurativo. O amilenismo não nega o milênio, mas sim a sua literalidade. Então, aquela pessoa está demorando 1000 anos. Quer dizer, o que significa? Um longo período de tempo. A escatologia reformada tem sido predominantemente amilenista. A maioria, se não todos, dos líderes da Reforma Protestante eram amilenistas em sua escatologia, seguindo os ensinos de Agostinho, conforme a Biblioteca Sacra, edição de janeiro a março de 1951. Como eu já disse, em meados do século XIX, a grande maioria dos reformados, eles eram pós-milenistas. Então, teria o milênio, um tempo de paz, de prosperidade, que haveria conversões em massa, e após esse período, Cristo voltaria. O que mudou? No final do século XIX e início do século XX, a Europa vivia um momento de prosperidade e de paz que nunca houve na história. Eu estava vendo e ouvindo um documentário e falou que uma pessoa, naquela época,
no início do século XX, ele viajou por todos os países sem um documento, apenas com seu cartão de apresentação. As fronteiras eram completamente abertas. Quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, as pessoas jamais imaginariam que iria explodir uma guerra mundial. Tal era a paz e o nível de desenvolvimento que havia naquela época. Então, foi dentro desse panorama que o pós-milenismo se assentou e as pessoas podiam testemunhar que o mundo estava vivendo nesse tempo de paz e de prosperidade e que o evangelho estava se expandindo tanto na Europa como nos Estados Unidos. Só que daí veio a Primeira Guerra. E tudo aquilo que parecia belo e maravilhoso se transformou naquilo que nós podemos testemunhar através das reportagens. Quase 30 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Grande parte dos intelectuais, de artistas, de cientistas. E depois da Primeira Guerra levou para a Segunda Guerra Mundial, que foi um desastre maior ainda. Então, com a chegada da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, aqueles que testemunhavam um mundo de tranquilidade, de paz e de progresso, viram que tinha alguma coisa que não estava correto. Foi aí que grande parte dos reformados voltaram às Escrituras, voltaram ao estudo e voltaram a ser amilenistas, conforme eram os antigos reformados e os pais da igreja também. O amilenismo, ou amilenarismo, em grego a, que significa não, e mais milenarismo ou milenismo, na escatologia cristã, significa a rejeição da crença em que Jesus terá um reinado físico literal na Terra com duração de 1000 anos. Então o amilenismo, ele nega que Cristo vai voltar e vai reinar na Terra. Não nega a volta de Cristo, mas ele nega que Cristo vai descer lá em Jerusalém e ele vai governar esse mundo por 1000 anos. Porque ele já reina. Essa é a questão. Irmãos, como nós, como reformados, que acreditamos na soberania de Deus, a gente vai partir do pressuposto de que Cristo não reina. É que ele não reina do jeito que a gente quer. Esse que é o problema. Nós temos dificuldade em achar que ele reina, porque ele não reina do jeito que a gente quer. Porque se ele reinasse do jeito que a gente quer, as coisas seriam muito diferentes no mundo e seriam muito diferentes aqui no Brasil, né? Muito diferentes. Mas ele não reina do jeito que a gente quer. Ele reina de outro jeito. Ele reina do jeito que ele quer. O amilenismo ensina que haverá um desenvolvimento paralelo e contemporâneo do bem e do mal. Irmãos, isso nós testemunhamos todos os dias. De repente a gente fica sabendo de uma coisa maravilhosa, ele fala assim, agora vai. Depois a gente fica sabendo de uma outra notícia e fala assim, agora não vai. Uma coisa que demonstra muito amor. E uma coisa que demonstra muito ódio. Essas coisas nós vemos todos os dias. Não é verdade isso? O reino de Deus e o reino de Satanás. Neste mundo. Que continuará até a segunda vinda de Cristo. Então essa dinâmica do bem e do mal convivendo junto, durará até a segunda volta de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, a ressurreição e o julgamento acontecerão, seguidos pela ordem eterna das coisas. O reino absoluto e perfeito de Deus, no qual não haverá pecado, sofrimento nem morte. Blue Banner, Fate and Life, janeiro a março de 1951. Então, vamos ver os 5 pontos do amilenismo. A hermenêutica histórico-redentiva, os crentes são os filhos de Abraão, a igreja é o reino davídico, a nova terra é a terra prometida e a finalidade da segunda vinda de Cristo. Primeiro ponto, a hermenêutica histórico-redentiva.
Dentro da interpretação bíblica conservadora, nós temos 3 pontos. 2 métodos. O método histórico-gramatical e o método histórico-redentivo. São bem parecidos, com apenas uma diferença fundamental. No método histórico-gramatical, nós fazemos isso aqui, irmãos, na pregação expositiva. Em todas as pregações aqui na igreja, isso aparece, que é o método histórico-gramatical e depois mais uma coisa. Então, nós buscamos o significado pretendido pelo autor, o que o autor das Escrituras quis dizer quando ele disse isso. Então, por exemplo, João fala lá assim, porque Deus amou o mundo. O que João queria dizer quando ele disse que Deus amou o mundo? Que ele amou todos indistintamente? Não. É porque João estava escrevendo para o judeu, e para o judeu, só ele era amado de Deus. Então, quando João escreve, porque Deus amou o mundo, ele está falando assim para os judeus, não é só vocês. Tem o grego, tem o gentil. O segundo aspecto é a gramática da língua original. Então, por isso que é importante nós consultarmos o grego antigo, né, que é usado nas Escrituras, o aramaico às vezes, e o hebraico, que foi a língua do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o hebraico e o aramaico, e o Novo Testamento, o grego. Então, a gramática da língua original também é importante no método histórico-gramatical. E o cenário histórico em que o autor viveu. Então, qual é a fluência histórica? O que é história daquela época tem a ver com aquele texto, ok? Só que no método histórico-redentivo, ele também busca o significado pretendido pelo autor, ele busca a gramática da língua original, ele busca o cenário histórico em que o autor viveu, mas também ele busca a escatologia. O que os acontecimentos dos últimos dias têm a ver com o texto? A escatologia, como eu já disse, é a palavra grega, então, que significa o estudo das últimas coisas. Mas a escatologia não se preocupa apenas com os eventos dos finais dos tempos. A escatologia não se preocupa apenas com o que vai acontecer, mas também a finalidade dos acontecimentos. Por que que as coisas vão acontecer desse jeito? E o que tem atrás de tudo isso? Tudo é para a glória de Deus. Então, as coisas, elas irão acontecer do jeito que elas vão acontecer, porque tudo é para a glória de Deus. As coisas no passado, elas aconteceram do jeito que elas aconteceram, para a glória de Deus. As coisas acontecem nos nossos dias, mesmo nos desagradando, para a glória de Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. O passado, o presente e será assim no futuro também. A escatologia contida na segunda revelação, no Novo Testamento, ela nos ajuda a entender o Antigo Testamento, a primeira revelação. Por exemplo, quando nós vemos lá a história da Arca de Noé, ou nós vemos a história de Sodoma e Gomorra, se a gente não tivesse o Novo Testamento, a gente teria uma breve noção do significado daquilo. Mas quando Jesus vem e fala assim como foi nos dias de Noé, as pessoas casavam e davam-se em casamento, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, Então, nós vamos ter um entendimento mais amplo do dilúvio e do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando Cristo faz uma mensagem escatológica a respeito daquele assunto. Então, o Novo Testamento trazendo luz a alguns fatos do Antigo Testamento. Então, usando o Novo Testamento para entender o Antigo Testamento. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e tem um único autor. Então, embora a Bíblia tenha sido escrita por 40 profetas, todos eles escreveram as Escrituras com a inspiração do Espírito Santo.
Porque há uma única linha histórica da história, ou metanarrativa, que se concentra em torno do Evangelho de Jesus Cristo, conhecida como história da redenção. Então, o Antigo Testamento fala do quê? De Jesus Cristo. Jesus Cristo falou isso. Que as Escrituras revelam a mim. As Escrituras falam de mim. E quando Jesus fala que as Escrituras falam de mim, ele está se referindo aos livros do Antigo Testamento. Porque a história da redenção é progressiva. Então, começa lá, Deus prometendo a libertação através do descendente da mulher. Mas a gente entende muito pouco daquilo. Por quê? Porque a revelação ela é progressiva. Ela vai acontecendo ao longo da história. Quarto, por causa da analogia da fé, que é o princípio bíblico que diz que a Escritura deve interpretar a Escritura. Então, nós interpretamos a Escritura com a Escritura. Por isso que nós comparamos textos. Nós não comparamos as Escrituras com o que diz a nossa cultura. Nós interpretamos a Escritura baseado naquilo que os inimigos de Deus falam a respeito das Escrituras. Nós interpretamos as Escrituras com as Escrituras. Nós não interpretamos as Escrituras com novas revelações. A revelação está encerrada. Tudo que Deus queria que o homem soubesse está nas Escrituras. 5. Porque a nossa compreensão das alianças, a antiga aliança e a nova aliança, molda nossa compreensão das Escrituras. Então, nós entendemos a Escritura baseado naquilo que nós compreendemos do Antigo e do Novo Testamento. Método histórico redentivo, abordagem histórica redentiva, procura compreender o significado pretendido do texto pelo contexto gramatical e histórico relacionado com ele, conforme eu já falei. Porém, além disso, o método histórico redentivo busca entender os vários textos das Escrituras à luz de toda a linha da história da redenção. Então, por que Deus não aceitou que os homens, que Adão e Eva, se vestissem com aquela folha da figueira e pegou uma pele de um animal e fez uma vestimenta para eles? Tem a ver com o quê? Com a redenção. Para nossos propósitos, a fim de compreender a natureza e o tempo do reino de Deus, é vital entendermos o propósito escatológico desse reino. O fim nos ajuda a compreender o início. Você já assistiu um filme em que você não entende nada que acontece? Você fica, vou usar aqui um termo assim bem popular, né? Você boia o filme inteiro. E daí chega lá no final, nos últimos 5 minutos, são reveladas várias coisas, e daí você fala assim, eu preciso assistir esse filme de novo. Não acontece isso? E com as Escrituras é assim. Então, as últimas coisas, conforme as coisas vão acontecendo, nós vamos entendendo o que aconteceu anteriormente. Então, Jesus chega assim e fala assim, na época de Elias, tinha muitas viúvas em Israel. E a gente leu, quando a gente lê lá no livro de Reis, a respeito de Elias, a gente não faz essa relação. A gente só presta atenção lá que ele foi lá dar alimento lá para a viúva de Serepta. Mas Jesus fala assim, mas na época de Elias, tinha muitas viúvas em Israel. Mas só uma foi atendida, a de Serepta, que era estrangeira. Na época de Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Mas qual foi curado? Naamã, o sírio, um estrangeiro. Foi Jesus que deu essa explicação. A gente não tem essa explicação no Antigo Testamento, de que ele não estava atendendo ali, no caso, a nação de Israel, mas estava atendendo a uma nação estrangeira, ali representada pela viúva de Serepta e por Naamã, o sírio. O segundo ponto, os crentes são os filhos de Abraão. Nós somos os filhos de Abraão. Quem era o descendente prometido para Abraão? Nós vimos aqui algumas pregações atrás, aquela questão entre
Ismael e Isaque. Então, o descendente prometido para Abraão era Ismael e os ismaelitas? Era Isaque e os israelitas? Em Romanos 7, Paulo responde, né? Parte da nossa pergunta. Ou seja, ele responde a pergunta, isso aqui é parte da resposta. Romanos 9, 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Então ele está falando aqui, Ismael não é o filho da promessa. Em termos de promessa, Ismael, embora ele seja filho biológico de Abraão, mas ele não é filho da promessa. Por quê? Em Isaque será chamada a tua descendência. Nós vimos também lá no Paulo escrevendo para os Gálatas, o filho da escrava de maneira nenhuma herdará juntamente com o filho da livre, falando de nós, os eleitos de Deus. João 1, 11 e 13, veio para o que era seu. Para quem que Jesus veio? Para os judeus. Os descendentes de Isaque. Ele veio para o que era seu. Então nós já vimos que não é Ismael. E agora nós vamos ver que também não é Isaque, biologicamente falando. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram porque são descendência biológica de Abraão e de Isaque e de Jacó, nem da vontade da carne, não por obras, não porque fez alguma coisa ou deixou de fazer, nem da vontade do homem, não porque tem livre-arbítrio, não porque se decidiu, não porque quis, mas de Deus, pela vontade de Deus. Aqueles que ganham a fé são descendência de Abraão, são filhos de Isaque, são os filhos da promessa. Nós somos os filhos da promessa. Então, a descendência prometida a Abraão são os crentes, aqueles que têm fé em Cristo. Colossenses 2,11, nele também fostes circuncidados. Irmãos, nós sabemos que quem era circuncidado era só os homens. É impossível uma mulher passar pela circuncisão. Agora, como que Paulo aqui está escrevendo para homens e para mulheres e fala que eles também tinham sido circuncidados? Os inimigos falariam assim, como que eu fui circuncidado se eu sou mulher e não tem como? Mas ele está falando aqui da circuncisão do coração. Ele não está falando da circuncisão física, mas da circuncisão do coração. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Em outro texto ele vai fazer, vocês foram circuncidados de coração e não fisicamente. Gálatas 3,7, sabeis, pois, que os filhos da fé é que são os filhos de Abraão. Irmãos, precisa desenhar? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, quando nós professamos a nossa fé em Cristo, nós somos filhos de Abraão. Terceiro ponto, a igreja é o reino davídico. Então, todas as promessas que foram feitas a Davi, a respeito de um reino eterno, está se referindo à igreja. Daniel 2, 44 e 45. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi contada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui Daniel estava interpretando o sonho de Nabucodonosor. Ele falando que viria um reino que não teria fim, que seria um reino eterno. Isaías 6, 6 e 7.
Na realidade não é 6, é 9. Isaías 9, 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Irmãos, não fala que estará. O governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, por que Jesus foi rejeitado? Porque eles interpretaram que Jesus iria governar sobre a nação de Israel, a nação física de Israel. E ele não veio para isso. Ele veio para governar sobre a nação espiritual de Israel, os filhos espirituais de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito embora a igreja seja o reino davídico, o amilenismo não é incompatível com a possibilidade de Deus realizar uma obra especial com o povo de Israel. Não é incompatível. Deus pode dar a terra física para Israel, as margens ali que fala ali no livro de Êxodo. Pode haver uma conversão em massa em Israel. É possível, e nós oramos e nós desejamos isso. Porque todos os patriarcas vieram dos judeus, nós já vimos isso. Todos os profetas vieram dos judeus. O próprio Cristo veio dos judeus. Então, nós desejamos isso e nós oramos por isso. Então, nós, pelo fato de nós sermos amilenistas, não impede, não é incompatível isso. Quarto ponto, a nova terra é a terra prometida. Dizer que o reino de Deus é espiritual e celestial por natureza, não é dizer que o reino não será físico um dia por natureza. Embora Abraão, pela fé, estivesse procurando uma cidade celestial, isso aí vai falar no livro de Hebreus, as irmãs estudaram sobre isso, né? Que fala que ele não alcançou, mas ele permaneceu na fé, porque ele estava olhando a cidade eterna, as promessas eternas. Embora Abraão, pela fé, estivesse procurando uma cidade celestial, foi o mundo que Deus prometeu dar a ele. Então, Deus prometeu para Abraão mais do que uma terra. Ele prometeu dar um mundo para Abraão, lá, conforme está lá em Romanos 4,13. Não só lhe foi prometida a terra que ele peregrinava, mas a Abraão foi prometido tudo o que existia ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Como uma herança eterna, quer dizer, uma herança eterna e tudo que está a leste, oeste, norte e sul, quer dizer, todo mundo. Gênesis 13, 14 e 15. Então, nós temos 8 razões para acreditar que a terra prometida é o novo céu e nova terra. Que não tem nada a ver lá com a faixa de Gaza, a Transjordânia. Ok? 8 razões. Primeira, a terra prometida era uma terra física. Não é só uma terra espiritual, mas uma terra física. Segunda razão, a promessa deveria ser cumprida também para Abraão. Ou principalmente para Abraão, porque foi para ele que a promessa foi feita. Abraão ainda não herdou nenhuma parte da terra. A terra era física. Mas Abraão até hoje não herdou nada. Ele está de mãos vazias ainda, entre aspas. A terra seria uma herança eterna, que não teria mais fim a sua posse. Tanto Abraão como a terra seriam eternos. Para ele possuir a terra eternamente, tanto a terra como ele devem ser eternos. Os filhos de Abraão também seriam eternos, porque isso foi prometido para a sua posteridade, que nos inclui, não é isso? Nós não somos co-herdeiros de Cristo em todas as coisas? Então, esses filhos deveriam ser os filhos na fé. Se essa promessa são para os filhos de Abraão, e nós somos os filhos de Abraão porque nós temos a fé, os filhos de Abraão são os da fé e não os da carne, nós também somos incluídos nisso daqui. Então, esses filhos
deveriam ser os filhos na fé. E oitavo, para que seja toda a terra, deve se referir ao novo céu e à nova terra. Então, a terra prometida a Abraão não é a Judéia, não é a Palestina, não é Israel. É todo mundo e é o novo céu e a nova terra. Os crentes experimentam a tensão entre as duas eras de duas maneiras: em suas próprias vidas e no mundo em que vivem. Irmãos, então, fora esse dilema que nós vemos lá fora, essa luta entre o bem e o mal, nós não experimentamos isso particularmente também? Às vezes a gente não fala assim, como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de falar tal coisa? Porque nós vivemos nesse dilema, nessa luta. E é isso que nós vemos lá fora também. Então, por quê? Porque antes de Cristo, não havia o reino de Cristo. O reino de Cristo começou quando ele veio ao mundo, quando ele nasceu, aqui viveu, morreu e ressuscitou. Então, nesse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, existe essa luta entre o reinado de Cristo e um aparente não reinado de Cristo. Um aparente não reinado de Cristo. Quando Satanás for destruído com a segunda vinda de Cristo, então, essa contradição que muitas vezes nós enxergamos, ela não terá mais. Que nós veremos o governo de Cristo explicitamente. Nós não somente nós saberemos, como nós testemunharemos em sua essência, em sua totalidade, o governo de Cristo. Não mais dividido. Em conclusão, a nova terra é a terra prometida. Embora o reino de Deus já tenha sido inaugurado espiritualmente com a primeira vinda de Cristo, o reino de Cristo foi inaugurado com a sua primeira vinda. Não será consumado fisicamente até a segunda vinda dele. Embora o reino seja atualmente espiritual, à medida que Cristo reina atualmente nos corações daqueles que creem, um dia será físico. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite, cultuando ao Senhor, cantando cânticos, ouvindo a palavra dele, porque Cristo reina no nosso coração. Como que nós vamos negar que Cristo não reina? Que ele só vai reinar quando ele voltar uma segunda vez? Um dia será físico, em sua segunda vinda. Então, quando Cristo retornar, o reino do domínio dele se estenderá de mar a mar, e a glória do Senhor encherá toda a terra, conforme está lá em Abacuque 2,14. Mas até lá, o reino de Deus, como diz William Cox, existe como uma realização incompleta, aguardando sua perfeição no aparecimento do Rei da Glória. Então agora nós estamos numa fase de transição entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E o quinto ponto, a finalidade da segunda volta. Por que Cristo vai voltar uma segunda vez? 2 Pedro 3, 7, 8 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, pela palavra de Deus, têm sido entesourados, quer dizer, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. O dia do juízo, o dia do Senhor, o dia de Deus, o último dia, está se referindo ao mesmo evento. E destruição dos homens. Irmãos, por isso que é estranho, né, nós vemos muitos cultos aí, as pessoas pedirem fogo. Fogo é juízo. O mundo está guardado para o fogo. Estando reservados para o dia do juízo e destruição de homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, no calendário de Deus, faz 2 dias que Cristo foi elevado aos céus, no calendário de Deus. Por quê? Faz 2000 anos que Cristo subiu aos céus. 2000 anos. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, então faz 2 dias.
Nós é que temos pressa. Só que Apocalipse 20 diz assim, que nós lemos, né? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, tanto 2 Pedro como Apocalipse 20 vai falar lá em 1000 anos. Só que nós temos vários textos nas Escrituras que falam a respeito de 1000. Fala a respeito das 1000 colinas. Fala a respeito de 1000 gerações. Fala a respeito que a nação de Israel seria multiplicada por 1000. E muitas passagens da Bíblia falam a respeito de 1000. 1000 dias nos seus átrios. Agora, esses 1000, eles são literais ou são figurativos? Todos figurativos. As 1000 colunas, os 1000 dias nos seus átrios, a população multiplicando-se por 1000, as 1000 colinas, as 1000 gerações, tudo falando de um número grandioso, não 999 mais 1000. E aqui quando fala aqui para Deus, um dia é como 1000 e 1000 como um, está falando isso, exatamente isso. Que Deus não está preso a isso. Agora, por que lá em Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, nós vamos interpretar isso aqui como literal. Se nada é literal, por que aqui nós vamos interpretar como literal, como aquela corrente pré-milenista faz? Uma regra básica de interpretação das Escrituras, básica de hermenêutica, é que os textos mais obscuros devem ser interpretados à luz de textos mais claros e não o contrário. Então nós pegamos os textos mais claros para jogarmos luz àqueles textos de mais difícil interpretação. Então, 2 Pedro 3, 7, 8 fala que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos como um dia. E se lá em Apocalipse está falando que ele foi preso por 1000 anos, logicamente que em Apocalipse está se referindo a um grande período de tempo e não 1000 anos literais. 999 mais 1000. Na segunda vinda de Cristo, haverá uma ressurreição geral dos mortos. Haverá uma destruição do mundo. Haverá um julgamento final. Haverá uma inauguração do estado eterno. A ressurreição geral de mortos. Não haverá duplo arrebatamento ou ressurreição. Sabe aquela Deixados para Trás? Deixe para trás aquele filme. Aquilo não existe. Aquilo é ficção, não tem base bíblica para aquilo, irmãos. Aquilo, até 200 anos atrás, ninguém falava naquilo. Aquilo nunca fez parte da teologia da igreja. Esse negócio de duplo arrebatamento. Então, aquele negócio lá que apertem os cintos, o piloto sumiu. Isso não existe. Vocês repararam que nunca é o comissário, é sempre o piloto que tem que sumir? Está lá o ônibus, é sempre o motorista que some. Nunca são os passageiros. Então, aquilo não existe. Aquilo é ficção. Não haverá duplo arrebatamento ou ressurreição. Isso é ficção. Isso não está nas Escrituras. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então não tem assim, uns primeiro e depois outros. Mateus 28, 38 a 44. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada. E agora?
Haverá ou não haverá essa dupla ressurreição, esse duplo arrebatamento? Não. Porque aqui não está falando de ressurreição e nem de arrebatamento. Aqui está falando de julgamento. O dilúvio foi do quê? De julgamento. Um foi julgado, o outro não. No último dia também vai ser assim. Um será julgado, o outro não. Quem está em Cristo não é julgado. Mas quem é fora de Cristo será julgado, mas já está condenado. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Sabe como que acontece aqui? O pai de família sabe que o ladrão ia chegar, daí ele ia comprar um buquê de flores assim, e cantar Imagine. E não ia... Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui todos, sabe que todos que é? Todos mesmo, não é todos de um grupo. É todos os que estão no túmulo, todos. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós já estudamos muito isso. Quem é que fez o bem, quem faz o mal, é aqueles que estão em Cristo, né? São as obras de Cristo que são aplicadas a nós. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, em Apocalipse 20, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui está falando numa primeira ressurreição, não está falando? Então, nós acabamos de afirmar que não tem uma segunda ressurreição, que é só uma. Como que aqui, então, nesse texto que nós estamos falando dele hoje, aparece a primeira? Se não houvesse uma segunda. Não é isso? Nós precisamos fazer pergunta para o texto. Daí aparece assim, ó. Ele está falando que aquela é a primeira ressurreição. Mas aí o que ele fala? O que João fala assim? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Esses que fazem parte da primeira ressurreição. Agora, João está falando que viu o corpo deles? Não, João viu o quê? A alma deles. No 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Então está falando dos que reviveram e dos que não reviveram. Dos justos e dos ímpios. No 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quer dizer, aqueles que não ressuscitaram, que não fizeram parte daquela primeira ressurreição, foram julgados. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Olha que confuso, irmãos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte, segunda morte. Vamos lá, o que o texto está dizendo? A primeira morte
é física e inicial e preliminar. Então, quando o ímpio, ele morre sem Deus. O ímpio morreu sem Deus. É uma morte física e é o início. A primeira morte. A segunda morte, depois que o mar, que os túmulos darão os seus mortos, eles serão julgados. E essa morte será uma morte espiritual e uma morte definitiva. Então, a morte física é uma morte preliminar. Depois dessas pessoas, elas ressuscitarão nos seus corpos, elas serão julgadas e condenadas para a morte eterna. Entendeu aqui essa questão da morte? Agora, na primeira ressurreição, ela não é física, tanto que João viu o quê? Almas. O que Jesus fala para um dos ladrões lá? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A alma? Não ele, está no corpo. Então, essa primeira ressurreição é não física, e é preliminar também. A morte primeiro é física. A ressurreição não é física. Só que as duas são preliminares. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em outras palavras, o que ele fez para nós? Ele nos ressuscitou dentre os mortos. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então, essa primeira ressurreição é essa ressurreição que nós passamos. Quando nós recebemos a Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, a segunda ressurreição é uma ressurreição física e definitiva. Percebe esse contraste? Então, lá no céu, nós nos conheceremos. Aí vocês falam assim, você continua bonitão, hein? Não, daí todo mundo vai ser bonitão lá no céu. Até eu. Não é só assim, brincadeirinha, não. Primeira morte, física e preliminar. Segunda morte, espiritual e definitiva. Primeira ressurreição, não física e preliminar. De novo, nós ressuscitamos. Cristo nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. E quando Ele nos alcançou, nós recebemos vida. E a segunda ressurreição, ela é física e definitiva. Lucas 17:24. Porque assim, como relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Irmãos, como que haverá dois arrebatamentos? Como haverá dupla ressurreição? Não tem isso. Por isso que essa primeira, ela é não física. Só a segunda que é física. Por quê? Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, e todo olho o verá. Então não tem aquele negócio lá, você está na igreja, metade da igreja vai e a outra fica. Um arrebatamento secreto. Isso não existe. Não tem nas Escrituras. Olha aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Na segunda vinda de Cristo, o mundo será destruído. 2 Pedro 3:10-14. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Falando do mesmo dia. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados,
esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, porque o dia do Senhor virá como ladrão. Não terá uma segunda chance. Nós não vamos ficar aqui para regularizarmos nossa situação. Não existe o deixados para trás. De novo. E o julgamento final, Sofonias 3:8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Lá no Salmo 2, o salmista fala assim, que toda a terra, todos os reinos, todos os exércitos se levantarão contra Cristo, e Cristo zombará deles. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Cuidado com a esquerda, irmãos. Mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o novo céu e a nova terra que está destinada a nós, foi preparada desde a fundação do mundo. Nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Inauguração do estado eterno. 1 Coríntios 15, de 24 a 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, Cristo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Apocalipse 22, 21, de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Irmãos, não haverá nenhum reinado de 1000 anos literais. Não haverá uma segunda chance. Não haverá os deixados para trás. Na segunda vinda de Cristo, não haverá mais esperança de salvação. Deixa eu levar minha vida aqui, daí quando Cristo voltar eu vou ficar para trás, daí vai dar tempo de eu... Não haverá essa chance. O tempo é agora, não haverá mais esperança de salvação. Não haverá mais tempo para os ímpios viverem na terra. Não haverá mais tempo para os ímpios viverem ao lado dos justos. No Apocalipse, fala de 7 estrelas, que são 7 anjos das 7 igrejas. Fala dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas da Ásia. Fala em espadas saindo da boca de Cristo. Fala de um dragão vermelho, Satanás. Tudo
linguagens figuradas. Ninguém leva isso literalmente. Com a linguagem simbólica do Apocalipse e a linguagem literal de 2 Pedro 3, que fala o quê? Que para Deus um ano é como 1000 dias e 1000 dias como um ano. Não deveríamos chegar à conclusão de que os 1000 anos falados em Apocalipse 20, 1 a 3, não se referem realmente a 1000 anos literais? Se 2 Pedro 3 não permite a existência de um período de 1000 anos entre a segunda vinda e a destruição do mundo, então devemos concluir que os 1000 anos em Apocalipse 20 estão falando de um período de tempo simbólico, perfeito ou completo. Quer dizer, um longo período, mas não 1000 dias. Apocalipse 20, de 1 a 3 novamente. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Irmãos, nós vamos acreditar que o diabo vai ser seguro com selo, com corrente. É tudo linguagem simbólica. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Se olharmos mais de perto, porém, vemos um detalhe importante sobre a natureza e a extensão da prisão de Satanás. Assim como João nos dá o significado do dragão vermelho, ele nos dá o significado da prisão, para que ele não engane mais as nações. Irmãos, na época de Noé, quem foi achado justo? Noé. Na época de Abraão, quem foi achado justo? Abraão. Porque as nações estavam sob o domínio de Satanás. Para que ele não engane mais as nações. Apocalipse 23, 20, versículo 3. Em outras palavras, aprendemos que Satanás está restrito de tal forma que não é mais capaz de manter as nações do mundo cativas de suas mentiras e enganos. Este é o ponto dessa passagem. Então, irmãos, se Satanás estivesse reinando, nós jamais seguiríamos a Cristo. Jamais a verdade do Evangelho seria revelada a nós. Por quê? Porque a ação de Satanás está restrita. Porque é Cristo quem está no governo. Então tudo que Satanás faz hoje, ele faz debaixo da autorização de Cristo. Ele não está livre para agir, porque ele está preso. Mas o fato de ele estar preso significa que ele está com a sua ação limitada, não inerte. Por isso essa dicotomia. Por isso que nós sentimos essa tensão. Então, por que uma pessoa, ele ouve o Evangelho e ele recebe o Evangelho? Porque Satanás está preso. O Espírito Santo age. Durante o período entre as duas vindas, o Evangelho deve ser proclamado a todas as nações. E Satanás é impotente para impedi-lo. Irmãos, nunca houve tantos cristãos na China como há hoje. Embora tanta perseguição. Nós vimos esses dias aqui, o irmão vindo lá de Cuba. O irmão foi atingido pelo Evangelho. O caminho da salvação foi aberto a todas as nações. Quando? Quando Cristo veio. O caminho da salvação foi aberto a todas as nações. E não há nada que Satanás possa fazer para bloquear este caminho. Porque ele está preso. Devemos nos perguntar, quando Satanás foi destronado? Quando o príncipe das trevas foi expulso? Quando a cabeça do grande enganador foi esmagada? Quando seu domínio do engano sobre as nações começou a desfazer-se? Quando o diabo foi derrotado? Mateus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber,
o diabo, e livrasse todos que, por pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, na morte de Cristo, o diabo foi derrotado. Por que o diabo usou todas as suas artimanhas para que Cristo morresse, quando nasceu? Ou então, tentou impedir que ele fosse crucificado, ou que ele ressuscitasse. Apocalipse 5, 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, quando foi a vitória de Cristo? Quando que ele se assentou no trono? Quando ele morreu e ressuscitou. Apocalipse 20, de 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Essa prisão o quê? Essa prisão que limita. Uma pessoa, ele está dentro de um presídio, ele não tem uma certa liberdade. Ele vai no refeitório, ele volta, ele vai no banheiro, ele volta, ele vai jogar futebol. Mas ele está preso ali dentro daquele limite. É a mesma coisa que acontece com Satanás. Ele está preso, mas ele tem um limite de ação. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui é a destruição definitiva e eterna de Satanás. Quando ele não terá mais nenhuma ação, ele está destruído por completo e definitivamente. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, por que algumas pessoas não compreendem o evangelho? É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, Satanás tem poder de quê? De cegar o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho. Mas, irmãos, para nós não resplandeceu a luz do evangelho? Sim. Porque Satanás, ele não teve poder sobre nós. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, até nisso, Deus está no comando. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Através de quem? Através de Satanás. Para darem crédito à mentira. Um alerta para encerrar. A única esperança de salvação é agora. Antes da segunda vinda de Cristo. Nós não sabemos se acontecerá, se eu vou acabar esta frase, porque ele virá como ladrão. A única esperança de salvação é agora, antes da segunda vinda de Cristo. Ele virá como um ladrão de noite, mas quando vier, os justos e os injustos ressuscitarão dos mortos. O mundo será destruído pelo fogo. Os injustos sofrerão o castigo eterno, e os justos entrarão no descanso eterno com Deus. O amilenismo não é complexo. É simplesmente o evangelho aplicado à história do mundo. Que nós possamos ir para a nossa casa, irmãos, com uma certeza. Cristo voltará. E Ele julgará
todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que permaneceram com seus corações endurecidos, sabendo, alertados, de que não haverá uma segunda oportunidade. Então o dia de nós dobrarmos o nosso joelho e suplicarmos pela misericórdia de Deus nas nossas vidas é hoje.